Bom dia a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Neste dia eu gostaria de convidar você a refletir comigo em Êxodo capítulo 14, verso de número 14, onde a palavra de Deus diz assim: O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Estaremos refletindo a respeito do tema Colocando a Fé em Prática. Esse texto sagrado, ele nos conta a respeito da efetiva saída do povo israelita da terra do Egito, a sua fuga por meio do deserto. E nessa situação em que o Senhor Deus, após ter operado no Egito, por intermédio da vida de Moisés e de Arão, as 10 pragas, com o intuito de que o povo de Israel, que foi escravo durante mais de 4 séculos, estivesse indo na direção da terra prometida, para que servisse ao Senhor Deus de seus antepassados. No entanto, muitas vezes sair da escravidão não é tarefa tão simples e tão fácil. Nos dias atuais em que eu e que você vivemos, nós percebemos que, embora o homem muitas vezes venha afirmar que é livre, muitas vezes esse mesmo homem que afirma ser livre tem se tornado escravo de inúmeras situações, de inúmeras circunstâncias, de inúmeras coisas. Muitos são escravos das drogas, das bebidas, muitos são escravos dos inúmeros vícios, muitos são escravos até de coisas que muitas vezes nós pensamos ser benéficas, mas quando percebemos que essas coisas, essas situações, elas não podem ser tiradas de nós, então percebemos que exercem sobre nós uma escravatura. A exemplo disso, podemos citar pessoas que não conseguem ficar, talvez, algumas horas sem seu aparelho celular. Então, logo, nós podemos entender que esse tem exercido sobre a vida dessas pessoas uma verdadeira escravidão. E nós podemos observar que são inúmeras as situações que nos escravizam. De repente você tem no seu lar uma televisão e começa a assistir determinados programas que não acrescentam nada à sua vida. Tente desligar essa televisão e ficar alguns dias sem fazer uso disso. Se isso não colabora, não acrescenta nada, não tem um conteúdo que venha agregar nada à sua vida. Se você notar certa dificuldade, você perceberá que isso está te escravizando. Então nós podemos observar que são muitas as situações que nos tornam escravos. No Evangelho de João, no capítulo 8, no verso de número 32, Jesus ele faz uma promessa de que ele estaria libertando o homem da escravidão. E conhecereis a verdade vos libertará. Mas aquelas pessoas, então, vêm afirmar a Jesus que nunca foram escravos de ninguém. Mas podemos, então, observar, à luz desse texto sagrado, do livro de Êxodo, que, sem dúvida alguma, muitas vezes as pessoas são escravos, são cativos, e ainda demonstram escravidão nas suas atitudes, mostram que não estão facilmente dispostas a ver a libertação. E é diante dessas situações que Deus muitas vezes nos leva ao extremo, para que nós, então, sejamos levados a colocar em prática a nossa fé. E o texto sagrado vai nos mostrar, em primeiro lugar, que uma das primeiras coisas que nós fazemos quando nos tornamos escravos do pecado é que nós começamos a fazer questionamentos a Deus. Se nós observarmos os versos 10 a 13, nós vamos então perceber essa postura desse povo. A palavra de Deus nos diz que, chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que tiraste de lá para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Note você que esse povo, então, vai enxergar de forma pessimista apenas a possibilidade de morrer nas mãos dos egípcios.
de questionar a Moisés também. Por que saiu do Egito? Por que saiu daquela velha vida que levava? E assim, muitas vezes, tem sido a vida de muitas pessoas na atualidade. Muitas vezes é feita uma proposta de que Deus pode mudar suas vidas, mas diante das primeiras provas que vêm, essas pessoas começam a sentir saudade da sua velha vida, do seu velho estilo, e muitas vezes vão questionar dessa forma. E é interessante que esse questionamento, ele ainda continua, nos diz ainda a palavra de Deus: não é isso que te dissemos no Egito, deixa-nos que sirvamos os egípcios, pois melhor nos for servir os egípcios do que morrermos no deserto. Mas volte você à ação de Moisés. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes nunca mais os tornareis a ver. Então nós podemos perceber que Moisés, nesse momento, é inspirado por Deus para mostrar a essas pessoas que havia uma nova perspectiva de vida. E muitas vezes, na atualidade, nós precisamos muitas vezes incentivar pessoas que conseguem olhar apenas para trás, a enxergar que o Senhor Deus tem possibilidades de nos mostrar o seu melhor. A palavra de Deus ainda vai nos mostrar que isso tem que ser feito com ação. A fé, ela tem que ser de fato colocada em prática. O próprio Moisés, ele estava apenas clamando a Deus. E é interessante que o Senhor Deus, muitas vezes, vai nos mostrar que nós temos ferramentas nas nossas mãos para colocar essa fé em prática. E a fé, ela é colocada em prática justamente diante das situações adversas. Tem momentos que eu e você precisamos dobrar os joelhos, mas muitas vezes o Senhor, nosso Deus, nos leva a colocar em prática a nossa fé, a ser exercida, a ser realmente efetivada. E é o que Deus vai fazer com o Moisés. A palavra de Deus, nos versos 15 e 16, nos diz que o Senhor Deus, ele disse a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar a seco. Nunca antes esse fenômeno havia acontecido. Então imagine você que muitas vezes o Senhor Deus vai te levar aos extremos da vida, diante de um mar onde você não verá a menor possibilidade de ser aberto. Mas é diante disso que às vezes Deus vai te falar: o que você tem nas suas mãos? Porque muitas vezes o Senhor Deus tem colocado nas suas mãos os recursos para que a obra de Deus possa ser feita. E às vezes você está parado, está inerte, e Deus quer que você esteja agindo. E então, nessa situação, quando Moisés compreende que ele precisava tomar uma postura, uma atitude, é que Deus faria o milagre. E os versos 21 e 22 nos diz que Moisés estendeu a mão sobre o mar. E o Senhor, ele fez vir um forte vento oriental que sobrou sobre toda aquela terra. E fez-se retirar o mar e tornou-se em terra seca e foram as águas divididas. A palavra ainda nos afirma que os filhos de Israel entraram no meio do mar seco. E as águas lhe foram qual um muro entre a sua direita e a sua esquerda. Então percebam aquele paredão de água e o povo passando a seco. Mas por fim, nós podemos perceber então, diante do relato desse texto, que quando Deus faz uma obra em nossas vidas, Deus o faz de forma completa. Da mesma maneira que aquelas águas, quando Moisés estendeu as mãos e elas se dividiram, fizeram como um muro à sua direita e à esquerda, depois da obra chegando ao seu fim, a palavra de Deus nos mostra que o Senhor Deus, ele falou para Moisés que ele estendesse novamente a sua mão na direção do mar, e que as águas nesse momento, a partir dessa postura de Moisés, como nos fala os versos 26 a 28, essas águas elas voltaram e elas cobriram os egípcios que os perseguiam, de forma que não sobrou nenhum deles ficou. Então, se Deus tem um projeto para realizar na sua vida, tenha você a absoluta certeza que Deus o fará. Deus fará essa obra de forma completa. Tudo que eu e você precisamos entender é que nós, diante dessa situação, precisamos colocar a nossa fé em prática. Que Deus nos abençoe.